Então, quais são esses erros que podem fazer com que o seu pão baixe no centro, baixe no meio? O primeiro está no erro, no excesso de hidratação da massa. Nós sabemos que precisamos de uma hidratação maior nos nossos pães sem glúten, porque as nossas farinhas absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Entretanto, essa hidratação maior não significa excesso de hidratação. Eu tenho tipos de massa sem glúten diferentes em pães, né? E cada uma precisa de um ponto de hidratação diferente. Por exemplo, se eu estou fazendo um pão moldável, aquele pão que eu vou fazer uma bolinha, que eu vou colocar ele separadamente na forma, ou se eu vou fazer um pão de forma, cada tipo de massa tem que ter um ponto de hidratação diferente. O pão de forma eu posso deixar ele um pouquinho mais cremoso, com um pontinho de hidratação a mais, porque eu não tenho que modelá-lo. O pão que eu vou modelar, eu preciso que ele esteja um pouquinho mais firme, porque senão eu não consigo modelar. Então, apesar de os líquidos trazerem umidade, maciez para as massas, quando eles estão em excesso, eles vão afetar a estrutura dessa massa. Então, o líquido em excesso vai fazer com que como eu não tenho farinha suficiente, eu tenho uma gelatinização, um suporte dessa massa ineficiente também. Então, eu preciso equilibrar a quantidade de líquidos com a quantidade de farinhas. Não somente com a quantidade, nós precisamos também adequar a quantidade de líquidos ao tipo de mix de farinhas que nós estamos utilizando. Então, por exemplo, se nós utilizamos um mix predominantemente de farinhas brancas, e quando eu me refiro a farinhas brancas, eu estou me referindo a farinhas brancas sem glúten, tá? Porque eu já vi comentários perguntando se as farinhas sem glúten, se as farinhas brancas eram com glúten. Não. Quando eu me refiro, eu só falo de coisas sem glúten, tá? Então, quando eu me refiro a farinhas brancas, eu estou me referindo a farinhas brancas sem glúten, que são farinha de arroz branco, fécula de batata, polvilho doce, araruta, amido de milho. Essas são as farinhas brancas às quais eu me refiro, tá? Então, quando eu tenho um mix predominantemente de farinhas brancas sem glúten, eu tenho uma quantidade de hidratação diferente de quando eu tenho uma massa predominantemente com um mix integral. Por que que tem essa diferença? Porque a farinha branca, ela contém mais amido na sua composição do que fibras. Logo, ela não vai absorver tanto os líquidos da receita. Já as farinhas integrais, elas possuem um nível, uma quantidade de fibras maior do que de amido. Então, eu tenho uma maior retenção de umidade por esse tipo de farinha. Exemplo de farinhas integrais: farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico também absorve uma grande quantidade de líquidos, farinha de aveia, farinha de arroz integral. Então, todas essas farinhas que possuem um nível elevado de fibras, eu preciso compensar essa quantidade de fibras com uma quantidade maior de líquidos, tá? E aqui, nós precisamos sempre estar atentas a esse tipo de diferença. Quando eu tenho um tipo de mix branco, eu uso um pouco menos de água. Quando eu tenho um tipo de mix integral, eu uso um pouco mais de água. E também observar qual é o objetivo com a minha massa. Se eu quero um pão moldável, modelável, ou um pão de forma. Cada um vai requerer um ponto de hidratação diferente, tá? Por isso é muito importante que vocês observem o ponto de hidratação que é mostrado nos vídeos, nas aulas que vocês assistem. E com isso também, o risco de você pegar uma receita aleatória na internet, uma receita que tem uma foto de um pão lindo e fazer sem ter esse acompanhamento por vídeo, é um risco maior que você tem de errar a receita. Porque ali a pessoa pode ter testado. Não digo que ela não testou, mas tem muitas receitas que a gente pega na internet que a gente faz em casa e não fica nada daquilo que está na foto. Eu já fiz isso várias vezes no início. Já peguei receitas que eu encontrava na internet, fazia e nada, tudo pro lixo. Os meus primeiros pães sem glúten, todos os 8 que eu fiz, foram para o lixo. Por quê? Porque eu não conhecia nada das farinhas. E eu pegava receitas escritas com uma foto linda. Não necessariamente o que está descrito na receita é o que está na foto. Então, vocês precisam fazer essa triagem quando forem consumir esse tipo de conteúdo na internet, para vocês não perderem tempo, em dinheiro, ingredientes, se frustrarem porque não conseguem fazer um pão que fique saboroso, macio e úmido. Então,
a importância de você assistir um vídeo ensinando a fazer uma receita de pão é para ver isso também, o ponto de hidratação que a pessoa deixou aquela massa. Se ela deixou um ponto que é mais cremoso, se ela conseguiu modelar o pãozinho, se ela usou um pão para fazer na forma. Então, tudo isso vai interferir na estrutura do seu pão. Se eu tenho uma hidratação em excesso, eu tenho menos estrutura, porque eu tenho muita água para pouca farinha. Então, eu tenho ineficiência na gelatinização dos meus amidos, que são predominantemente presentes na farinha. Então, quando eu tenho excesso de líquido que afeta a minha estrutura, eu posso ter um pão que baixa no meio, tá? Ele pode baixar tanto dentro do forno, como assim que você o retira do forno. Nesses dois tempos, ele pode baixar se tiver com a estrutura afetada, tá? Então, o excesso de líquido vai causar isso no seu pão, na sua massa de pão. Ele vai baixar no centro.